falando certas coisas que tocam profundamente o nosso coração a respeito de coisas que não sabíamos a respeito do louvor, né? E hoje eu vou mostrar aqui uma coisa interessante, porque eu estou com duas versões da Bíblia aqui. Eu vou ler o mesmo versículo nas duas versões e vocês vão ver uma diferença tremenda que nos leva a pensar de outra maneira por causa da questão da tradução. Alguém que faz a tradução na hora, a equipe que faz, sempre é uma equipe, faz uma tradução, de repente eles não gostam de certos termos que vêm do hebraico para nós, transliterados, aí acaba botando o que dá na cabeça deles. Só que aí causa uma confusão tremenda, né? Aqui, por exemplo, na minha Bíblia tem uma versão, tem um texto aqui que não foi encontrado nos originais. Eu tenho outra versão que veio dos textos da Septuaginta, veio dos textos massoréticos, hebraico-massoréticos, que são mais confiáveis, veio dos escritos de Qumran também, por escrito encontrado lá no deserto, e que tem a versão que eu vou falar aqui, porque isso nos leva para uma profunda reflexão a respeito de coisas que existem hoje na Terra, que por incrível que pareça existiu antes da criação do homem na presença de Deus. Coisa tremenda mesmo, não é? Sem contar as pedras preciosas que hoje tem tanto aí pelo mundo, mas na verdade já estava aí, antes da criação do homem já se encontrava por aí. Amém? Mas isso vamos ver aqui. Bom, então são 5 horas, agora sim. Tem pouca gente, mas a gente aqui com pouca gente, com muita gente, a gente começa às 5 horas. Senhor, meu Deus, nós oramos a Ti, meu Pai. Te rendemos graça por tudo, pedimos a Tua bênção, Tua orientação, Tua graça. Mais uma vez confessamos, Senhor, que sem Ti nós nada podemos fazer. Dependemos inteiramente de Ti, nas palavras, nas ações, no pensamento, na reflexão, na unção, que nós somos tão carentes dela, na sabedoria também, no conhecimento, enfim, tudo que nós precisamos para ministrar uma palavra bem ministrada. E certamente toda a honra e toda a glória dessa palavra será tua, não será nossa, porque a palavra pertence a Ti, ela vem de Ti para nós. E nós te agradecemos porque queremos receber os códigos criados, estabelecidos, os códigos que estão dentro da Tua palavra e que precisam ser abertos e revelados para nós, principalmente aqueles que esquadrinham a Tua palavra. Eu te louvo e te agradeço por isso. E como eu disse, toda honra e toda glória em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Chegando mais gente aí, vamos aqui dar a nossa palavra aqui, dar uma ligeira explicação antes de nós entrarmos diretamente no assunto, porque é uma coisa muito interessante. Nós já falamos várias vezes que nós estamos no Ocidente, nós somos brasileiros, nós que estamos aqui, né? Ou se tem outras pessoas ouvindo aí, são pessoas que são dos Estados Unidos ou da América Latina. De qualquer forma, sempre é do Ocidente, né? E há uma diferença muito grande na cultura e a forma de vida no Ocidente e a forma de vida no Oriente. Então, isso nós precisamos entender claramente para nós termos uma compreensão mais clara do que é a palavra. Uma vez eu fui ignorado por uma pessoa, um senhor de idade, né? Eu até respeitei porque talvez ele não soubesse o que estava falando, mas fui dar uma explicação sobre o versículo e fui falar a ele que no original estava escrito de outra forma e tal, etc. Uma forma mais completa, mais lúcida. E ele me respondeu assim: eu fui salvo pela Bíblia em português, então é nessa que eu creio. Aí não pude falar mais nada, tive que ficar calado, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: para nós entendermos ou termos uma melhor compreensão da Bíblia, você precisa pelo menos conhecer as 4 dimensões pelas quais você consegue entender a Bíblia ou interpretar a Bíblia, né? É a dimensão, primeiramente, da questão da cultura. A cultura lá é oriental, sempre foi oriental porque eles estão no Oriente. A cultura aqui é ocidental. Então, a forma de vida, a maneira de ver é outra. Até na escrita, nós escrevemos da esquerda para a direita.
eles escrevem da direita para a esquerda, né? Tem brasileiro que fala que eles escrevem de trás para frente. Ele não escreve de trás para frente, é da direita para a esquerda. Porque da mesma forma que a gente vem escrevendo da direita para a esquerda e falamos que é de trás para frente, eles também pensam da mesma forma da gente. O pessoal ocidental escreve de trás para frente. Porque para nós trás, o lado de trás é a direita e para o lado de trás é a esquerda. Então, né, ou é direita ou é esquerda, só isso. Não tem nada de trás para frente nem de frente para trás. A cultura. Precisamos entender a cultura. Segundo, precisamos conhecer a história. A história de um povo cria o perfil, a característica, a personalidade desse povo. Quando você vê o Brasil com 500 anos de história, e você vê também os Estados Unidos com 500 e mais 6 anos, porque, né, os Estados Unidos foram descobertos em 1494, os Estados Unidos só tem 6 anos mais que o Brasil. Então, você vê o povo americano e o povo brasileiro com a diferença de 6 anos de descobrimento, mas uma diferença de mais de um século de cultura, conhecimento e riqueza. Porque aí você vai ver quem foi que nos colonizou, quem foi que veio aqui, quem é que estava aqui, por que criaram, né, por essa cultura, a cultura de escravos, a cultura de levar vantagem, a coroa a situação de mentir, de dar golpe nos outros, tudo isso, né, esse caráter que tem o brasileiro. Então você vai ver que uma história de um povo determina a personalidade de um povo. E os judeus têm uma história fantástica. Uma história tão fantástica que a história do Brasil não é estudada no mundo inteiro. Mas a história dos judeus, ela é estudada em todos os países do mundo. Porque é um povo que chama atenção, é um povo que tem uma história fantástica, é um povo que está espalhado pelo mundo. Na diáspora, na primeira diáspora, né? na primeira, não, desculpa, na segunda, que antes da primeira, antes da segunda, a primeira, quando foram lá para a Babilônia, foram levados para o exílio, mas lá muita gente se espalhou. E depois, quando houve a invasão de Jerusalém no ano 70, pelo general Tito, e Israel se dispersou pelo mundo inteiro, um movimento que ficou conhecido como diáspora. Ou seja, foram espalhados pelo mundo, saíram da sua terra e perderam a sua terra. E só 2.000 anos depois, em 1948, é que por uma determinação da ONU, é que eles voltaram para a sua terra e até hoje tem dificuldade para tomar a terra toda, porque tinha gente morando lá e não quiseram sair, então ainda tem essa luta aí para resolver. Então, a cultura oriental, a história dos judeus, o idioma, a língua, eles falam um idioma que é característico deles. Um idioma criado por Deus para conversar com eles, para escrever a palavra para eles. Um idioma que tem uma diferença tremenda com outros idiomas, com outras línguas, né? Aqui você pode pegar a língua portuguesa, por exemplo, se fala no Brasil, se fala em Portugal, se fala em Mianmar, se fala no Moçambique, se fala até numa parte da China, né? Se eu não me engano, lá nas ilhas, né? E, enfim, vários países falam, né? O inglês, você fala o inglês nos Estados Unidos, fala inglês no Canadá, fala inglês na Inglaterra, fala na Irlanda, fala em vários países do mundo fala inglês, né? Espanhol é a mesma coisa, espanhol então espalha pelo mundo inteiro, e assim por diante. Mas o hebraico é uma língua característica deles, então você vai ter dificuldade de conhecer ou de interpretar a Bíblia se não conhecer os segredos da língua hebraica, e porque cada palavra, cada letra tem um significado diferente e traz uma mensagem profunda embutida nessa palavra, na letra ou nas palavras formadas por essas letras. Então, cultura, história, língua e o país. O país tem uma característica completamente diferente. É um país pequeno, com muitas pedras de deserto, clima seco, chove pouco, e uma série de problemas que eles têm dentro daquele apertadinho ali deles, né? Você vê aqui no Brasil, se fosse pegar Israel e colocar no Brasil, Israel caberia no Brasil 288 vezes. Olha, muita coisa, né? Ou seja, o Brasil é 280 vezes maior, 88 vezes maior do que Israel. E ali tem um povo que tem uma história fantástica e que você precisa conhecer como eles conseguem conviver ali. Então são as 4 dimensões quando vai se estudar a Bíblia. Quando estamos falando de louvor,
A gente cita aqui algumas atitudes, citamos alguns instrumentos, forma de louvor, tudo isso porque realmente existe uma diferença muito grande. Então, é isso que nós queremos falar para você, e isso que eu estou falando de cultura, de história, de língua e de país, você tem que aplicar qualquer estudo. Qualquer estudo que você fizer da Bíblia, leve em conta a cultura oriental, leve em conta a história dos judeus, leve em conta o idioma dos judeus, leve em conta o país dos judeus. Judeu realmente é um povo completamente diferente de todos os povos da terra, né? Não tem como você achar, não, Israel é parecido com tal país, não tem nada de parecido com coisa nenhuma. É completamente diferente. E o judeu, ele é judeu dentro e fora de Israel. Lá em Israel ele é judeu, e quando ele vai para outro país, continua sendo judeu e continua lá com a sua cultura, seu conhecimento, fazendo Shabat, né? guardando as suas orações, os seus cânticos, né? Fazendo a circuncisão. Tudo isso eles fazem porque eles conservam a sua cultura, o seu conhecimento e principalmente o seu temor a Deus, né? Não vamos aqui falar de religião, se são ortodoxos, se são messiânicos, evangélicos, nada disso. Eu estou falando que a religião deles, o judaísmo, eles praticam, né? É o que eles conheceram. Quando Jesus Cristo veio, tiveram uma dificuldade em reconhecê-lo como Messias, mas de qualquer forma a Bíblia diz que um dia, quando o Messias voltar, quando Yeshua HaMashiach voltar, ele será reconhecido pelos judeus, então vão ficar de bem, né? Vão fazer as pazes. Então aí vão continuar sendo um grande país, uma grande nação, e Deus vai continuar chamando os judeus de meu povo, né? Porque com todas as situações que aconteceram em Israel durante toda a sua história, né? Às vezes serviu outros povos, às vezes abandonavam a Deus, às vezes foram servir a Baal. Mesmo assim, o Senhor sempre os trouxe de volta, sempre os protegeu, sempre cuidou, sempre guardou, porque é povo dele. Então, na verdade, vamos só se ater aqui ao nosso estudo, e eu já te dei 4 dimensões que você tem que entender para poder estudar a palavra de Deus e conhecer os segredos da palavra. Amém? Vamos lá? Quando nós paramos aqui, nós estamos falando da origem do louvor, o princípio do louvor, né? Até antes do homem. Quando nós falamos na live na segunda-feira, nós estávamos falando do querubim ungido, né? Querubim ungido, e como ele foi formado. Isso foi antes do homem na terra, porque já existia louvor. Eu quero que você preste muita atenção nesse estudo que eu vou falar. Eu estou aqui lendo o que está na palavra. Não venham depois de me dizer assim, o apóstolo Ventura inventou. Não inventei nada, porque eu vou ler. É por isso que um estudo como esse, a gente não pode abrir mão de ler os versículos. Porque se eu ficar ministrando para vocês aqui e não ler o versículo, não mostrar onde está, não dizer o livro, o capítulo, o versículo, aí o Ventura está inventando. Não. Então, se eu estou lendo aqui, mostrando, vocês vão ler também no livro da Bíblia de vocês. Vocês têm que ser igual aos crentes bereanos. O apóstolo Ventura fala, mas você confira na sua casa, confira na sua Bíblia, confira aí onde você estiver conferindo, no seu dicionário, no seu comentário. É assim que funciona as coisas do conhecimento bíblico, né? Eu, por exemplo, já fiz vários estudos em vários seminários, e quando o professor falava, eu chegava em casa, eu pegava lá e ia conferir tudo direitinho, para ver se estava realmente direito, correto, se estava de acordo com a Bíblia. Então, quando eu terminei aqui na segunda-feira, eu estava falando do querubim ungido, que tinha sido preparado, né, de forma especial, e recebeu uma unção. Quando fala querubim ungido, é porque ele recebeu uma unção. Não é para que ele fosse diferente dos outros, ele seria um querubim do mesmo jeito. O problema é que, desculpa, ele recebeu uma unção para um serviço. Toda vez que alguém recebe uma unção, é porque está sendo ungido especificamente para alguma coisa. Então a unção não é um confete que Deus joga em cima da gente para grudar na gente, não. Unção é uma chamada específica, e aquela unção representa uma autoridade especial para você executar o propósito de Deus na sua vida. Então tem pessoas que recebem uma unção especial para fazer trabalhos de cura divina por aí, fazem uma beleza tremenda. Tem outros que recebem uma unção para ministrar a palavra, ensinam a palavra com muito amor, com conhecimento, com sabedoria. Tem uma unção de mestre, tem uma unção de rabino, né? Ravino, tem uma unção de Ravi,
tem uma unção especial para aquilo. Porque tem algumas pessoas que às vezes dizem que o ministério de mestre pode ser o mestre da Bíblia, pode ser o mestre da escola pública ou da escola particular, que vai ensinar o ensino secular. Não é não, você está enganado. Está muito enganado, porque os mestres que trabalham em escola, que são formados mestres para trabalhar em escola, eles têm um conhecimento secular terreno. Mas o mestre que ensina a palavra, ele vai ter que buscar o conhecimento fora dessa terra. Ele tem que buscar o conhecimento na presença de Deus. Ele tem que vasculhar, ele tem que esquadrinhar. Tem um versículo lá em Provérbios, se eu não me engano. Em Provérbios, deve estar aqui nos meus papéis aqui. É interessantíssimo. Que diz que... tá aqui, já peguei. Está logo de cara aqui. Vou ler para vocês. A glória de Deus é ocultar, é esconder o conhecimento. Olha que coisa interessante. A glória do Senhor é esconder o conhecimento. Mas a glória dos reis é esquadrinhá-la, esquadrinhar o conhecimento. Olha que coisa interessante. Deus oculta, Deus esconde, e os mestres, os rabinos, os mestres da Bíblia, da palavra, né? A glória deles é descobrir, esquadrinhar, é ver onde Deus colocou. Deus esconde, você esconde, agora vocês vão lá e procuram. Porque foi assim que ele tratou os discípulos. Quando você vê Jesus se relacionando com os discípulos, ele falava uma coisa, depois ele dizia outra, depois dizia outra, depois dizia outra. Aí depois os discípulos tinham que juntar aquilo que ele falou para então chegar a uma verdade. É uma coisa interessante. É como se Jesus Cristo ensinasse com segredos, né? Um segredo aqui, outro segredo ali, né? E você vai procurando entender o que ele quer dizer com isso. Por isso que você tem que entrar nas 4 dimensões. A cultura, a história, a língua, o país, né? A cultura oriental, para você entender claramente o que ele quer dizer. Então, esse versículo ali está em Provérbios 25, versículo 2. A glória de Deus é ocultar o conhecimento, e a glória dos reis é esquadrinhá-la. Sabe o que quer dizer isso? Quando você esquadrinha a palavra, quando você busca, investiga, que você vai atrás, que você futuca aqui, futuca dali, pega um comentário, pega um dicionário, ora a Deus, jejua, pergunta a ele como é que é, como é que não é. Quando ele vê que você está interessado, os segredos começam a se revelar, porque senão você não vai conseguir esquadrinhar. Tem que esquadrinhar o conhecimento, né? Então, o que eu vou falar aqui, eu vou ler, para que você entenda que aqui não tem nada de heresia, aqui tem a palavra mesmo. Então, eu vou só ler o último versículo que nós lemos aqui, que falava sobre o querubim ungido, quando o querubim foi formado, quando ele foi criado. Os anjos não são criaturas eternas, eles foram criados um dia pelo Senhor. Aquilo que tem um começo e tem um... Não é ter fim, mas aquilo que tem um começo, ele não é eterno. A palavra eterno quer dizer aquele que nem teve começo e nem teve fim. Então, a palavra eterno não tem uma origem nem tem um final. Então, quando você vai ver que é eterno é o Senhor, eterno é Yeshua, eterno é o Espírito Santo, eterno são os fundamentos, porque ele veio do nada, ele sempre existiu. Então, ele sempre foi eterno, ele sempre será eterno. Nós vamos para a eternidade porque nós ganhamos a eternidade, mas nós tivemos o nascimento, nós fomos criados aqui, nós tivemos um começo. Eu sei o dia que eu nasci, não sei quando vou morrer, mas sei o dia que eu nasci. Mas eu ganhei a eternidade através de Cristo Jesus, como você também ganhou. Aí nós vamos para a eternidade, gozar a eternidade. Então, o querubim também foi formado, também foi criado um dia. A Bíblia diz isso, né? Eu vou ler aqui. Preste atenção, porque eu vou no versículo e eu quero mostrar para você que pelo menos instrumentos musicais que a Bíblia fala para o louvor já existiam antes da criação do homem na terra. E esses instrumentos que existiam antes passaram a existir também com o homem aqui e continuaram. E eu vou mostrar a você dos dois lados, um anterior à chegada do homem e depois posterior, quando fala no Apocalipse, que lá também já tinha harpa, tinha símbolo, tinha outras coisas. Olha o texto que eu vou ler sobre o querubim ungido. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta lamentações contra o rei de Tiro. Isso é uma alegoria que Tiro, na verdade, está representando o diabo. E diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Isso não era o rei de Tiro, era o Satanás mesmo, o querubim. Estavas no Éden. Olha que coisa interessante.
estavas no Éden. O retiro não foi no Éden. Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Era coberto de pedras preciosas. O querubim foi criado com uma majestade tremenda. Todas as pedras preciosas te cobriam. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Eles foram preparados no dia em que tu foste criado. Olha que coisa interessante. Eu quero dizer uma coisa impressionante para vocês, que o querubim ungido, ele foi criado, foi formado por Deus, quando Deus o criou, no meio do ambiente de louvor, porque a unção que ele estava recebendo era unção para dirigir, para liderar o louvor e a adoração ao Senhor. Era especificamente a obra dele, o propósito de Deus com ele. Ele foi formado simplesmente para isso, somente para isso, e isso já foi uma grande glória para ele. Ele foi selecionado, ele foi escolhido para fazer essa obra maravilhosa. E se ele não tivesse falhado, provavelmente o homem nem seria formado, porque ele iria estar aqui até hoje adorando a Deus, louvando a Deus. Que coisa tremenda. Mas agora que eu quero mostrar uma coisa para você. O versículo 13, especificamente o versículo 13, eu vou ler para vocês e vou parar no meio dele. Olha só. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, e de ouro e ouro. Vou parar na palavra ouro. Nessa minha versão aqui diz assim: se fizeram os engastes e os ornamentos, no dia que foste criado, foram eles preparados. Vou parar na palavra ouro e vou ler a outra versão aqui, da outra Bíblia que está comigo aqui. Você não pode estudar a Bíblia uma versão só, você tem que ter lá várias versões para você ver as diferenças, né? Olha aqui. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbono, esmeralda e ouro. Foi onde eu parei no outro. Então até aqui as duas versões estão coincidentes, estão marcadas. Daqui para frente essa versão segunda muda. Olha só. Em ti... já tem o telefone aqui, está atrapalhando. Pronto, está recusado. Em ti faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Aqui fala de engastes. A nossa palavra diz: em ti faziam os tambores e pífaros. No dia em que foste criado, eles foram preparados. Ou seja, ele foi criado, ele foi formado no meio de tambores e pífaros. Pífaro, sabe o que é, irmão? Pífaro é um instrumento de sopro, de madeira, com 6 orifícios, parecendo uma flauta. Aquela flauta que toca, assoprando e mexendo ali. Então, pífaro, na verdade... a grosso modo é a flauta de hoje, né? É o pífaro, é feito de madeira também. Então, só que eu estou dizendo aqui, irmãos, que esses instrumentos já estavam preparados no dia que o querubim foi formado, que a gente não sabe que tempo foi. Não adianta vocês assim, mas quando foi isso? Quantos anos antes? Não tinha anos, o tempo era Shalom, o tempo não era, o tempo era Shalom, o tempo era Kairos, não era tempo Cronos, né? Então não tem esse espaço, eu não sei quanto tempo, talvez 100 anos, 1 milhão de anos, 2 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos, ninguém sabe. Nós não chegamos nesse ponto ainda de saber isso. Né? Mas o que eu quero dizer é que lá com ele, com o querubim, já havia instrumentos. Então imagine que, ou ele, ou quem estava com ele, os milhares de anjos que estavam com ele, daqui os milhares de seres, não vou usar a palavra anjo não, vou usar a palavra seres que estavam com ele, tocavam. Então realmente era uma terra de louvor, era uma terra de adoração. A Bíblia diz que ele era o responsável para subir no Monte Santo, que era no Jardim do Éden, subir no Monte Santo e entregar, oferecer, como se fosse um gigantesco holocausto,
o sacrifício da adoração ao Senhor. Era pura adoração onde ele estava, na terra. Quando a Bíblia diz que ele foi jogado por terra, tem gente que acha que ele foi jogado lá de cima do céu. Não, ele foi jogado de cima do monte. O monte era santo. Ele levava o louvor e a adoração ao monte santo. Daí que ele foi jogado, porque a iniquidade, o pecado foi achado nele justamente aí. Eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Eu agora também quero adoração, também quero ser louvado. Aí o Senhor jogou ele por terra e acabou com a folga dele. Então aí, pronto, aí virou uma inimizade tremenda, né? E aí quando houve essa revolta, né, um terço dos que estavam com ele foram com eles. Um terço. Preste bem atenção nessa matemáticazinha aqui, porque se levou um terço é porque tinha 3 terços, né? Se levou um terço, 2 terços não se perderam. Porque se fala muito, se comenta muito, alguns mestres falam muito, algumas pessoas que ministram a palavra nesse ponto aqui, sempre enfatiza que o inimigo levou um terço. Mas peraí, mas 2 terços permaneceram com o Senhor. 2 terços não foram na onda dele, 2 terços não obedeceram a ele, 2 terços não se afastaram do Senhor. A rebelião foi apenas de 1 terço, mas 2 terços permaneceram fiéis ao Senhor. Então, esses instrumentos de louvor, que nós conhecemos depois, já estavam aí. Então, antes do homem chegar na terra, já existia isso aí, já existiam esses instrumentos. Só que quando a gente vai lá para Apocalipse, você vai ver que lá também fala de harpas, né? Tem outro texto que fala de harpas também. Havia harpas, tambores, tamborins, né? E quando chega lá na frente, né, que a voz dos arpistas, arpista é aquele que toca a harpa. Então nós estamos falando do céu, nós estamos falando do lugar onde o Senhor está. Então onde ele está, tem harpa, tem instrumento, tem tudo. Olha como é que é antigo esse negócio. Então vamos à frente mais, né? Esse louvor era um louvor, então, não somente falado, não somente orado, não somente com oração, mas também com musicalidade, mas também com instrumentalidade. Então havia instrumento. Se havia instrumento, havia cântico. Se havia cântico, havia louvor e festa com o querubim ungido, né? Até que ele foi estabelecido no Monte Santo, estava no meio das pedras fogueadas. Perfeito é nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Tu eras perfeito, não havia falha nele. Olha, o querubim ungido, quando estava sério, quando não tinha pecado, havia perfeição de louvor nele. Ele não entregava o louvor a Deus com incorreções, de maneira errada, era perfeito. Porém, um dia foi vista a iniquidade nele, foi encontrada a iniquidade dele, o pecado nele, aí estragou tudo. Aí também foi tudo por água abaixo, estragou tudo. Aí na multiplicação do teu comércio, eita, essa é forte. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim encobridor, no meio das pedras afogueadas. Tremendo isso, né? Castigo. Então vamos lá. Estou falando isso porque talvez na sua versão seja igual essa versão que eu tenho aqui. Não vai aparecer a palavra tamborim, nem pífaro, nem harpa. Mas na versão que eu estou lendo ali, que é a versão de Almeida, também é uma versão de Almeida, mas é a fiel, a corrigida e fiel, que é uma versão muito boa, né? Não muito boa, mas é melhor do que essas normais que nós temos aqui. E aí diz ali, pífaros, tamborins, etc, né? Então vamos lá. Não vamos falar dessa parte das traduções da Bíblia, né? Vamos continuar aqui. Quando o homem foi colocado na terra, aí o homem não tinha conhecimento de instrumento nenhum, né? Mas um dia a Bíblia diz que o Senhor chamou, no capítulo 4 de Gênesis, chamou um homem chamado Jubal. E a Bíblia diz que Jubal era o pai de todos que tocam harpa e flauta. Olha que coisa interessante, olha que coisa maravilhosa. No comecinho da Bíblia, no iniciozinho da Bíblia, ainda não havia grandes coisas ainda, não havia nem o povo judeu ainda, não havia sido formado o povo judeu, mas lá já estava Jubal recebendo uma sabedoria divina, uma revelação divina, uma unção divina para fazer instrumentos, né? Então a Bíblia diz que ele era o pai, ele era o chefe, era o líder, foi aquele que era o pai de todos que tocam harpa e flauta. Ele criou isso aí, só pode ter sido através de uma revelação, já que ele não teve contato com o querubim.
Nós não sabemos se ele criou instrumentos musicais para louvar, mas com certeza não podia ser para outra coisa. Nós não vamos querer entender agora. Jubal criou instrumentos para dançar um pagode. De jeito nenhum, claro. Jubal construiu instrumento para fazer um baile, né? Não uma festa, um carnaval, não. Se havia instrumento, só tinha um propósito, era louvar ao Senhor, né? Coisa maravilhosa. Falei para vocês que eu queria ler Apocalipse também, porque lá no Apocalipse, que fala do céu, você vai ver instrumento também, no capítulo 14 do Apocalipse. Ouvi uma voz do céu, como o som de muitas águas, e como o som de um grande trovão. E a voz que eu ouvi era como arpistas, tocadores de harpa, tocando suas harpas. E eles cantaram uma nova canção diante do trono e diante das 4 criaturas vivas e dos anciãos. E ninguém poderia aprender a música que eles cantavam, exceto, a não ser aqueles 144 mil que foram redimidos dentro da terra. Os 140 mil judeus que não se contaminaram nessa terra. E isso é um assunto escatológico, é muito bom isso aí, mas meu assunto aqui é louvor. Também aqui no capítulo 5 de Apocalipse, quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, todos tinham harpas e taças de ouro, cheias de incenso, que era a oração dos santos. Olha que coisa tremenda, então já havia harpa lá no céu tem harpa. A gente que não morrer aqui, quando nós fomos embora, quando fomos arrebatados aqui, quando saímos da terra, ninguém vai levar instrumento daqui. Mas vamos chegar na vida eterna, com certeza, e vamos encontrar instrumentos já perfeitos, porque o louvor é fundamento, ele continua lá também. Isso é tremendo, coisa maravilhosa. Vamos apressar um pouquinho aqui, porque o horário aqui avança rapidinho, né? Segundo as crônicas, agora vamos ver, falamos do querubim, agora quero mostrar para vocês uma coisa interessante na questão do louvor, o louvor influenciando, o louvor tomando conta, o louvor se assenhorando do reinado quando foi estabelecido por Deus a pedido do povo, pediu um rei e tal, o Senhor deu Saul, depois veio Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi o homem que teve a visão de estabelecer o louvor e a adoração no reino. Mas olha que coisa interessante, porque você vai ver coisas aqui, atitudes aqui, decisões do rei aqui, que aparentemente não tem nada a ver com louvor, mas na verdade é diretamente ligado ao louvor. Vamos lá. Davi viveu muitos séculos depois de Moisés, né? Depois que ele recebeu a lei, né? Naquele tempo da lei, no tempo de Moisés, o instrumento mais comum que tinha era o chofar. O chofar era um instrumento tanto de festa como de guerra, né? Dependendo do toque, ou chamava para festa, ou chamava, subia na montanha, tocava chofar, na outra montanha outra tribo respondia, depois respondia. Daqui a pouco em todo Israel sabia que estava havendo um chamamento ou para a guerra ou para uma festa, né? Vamos lá, depende do toque que era dado. Então, Davi, quando ele começa a estabelecer o reino, ele começa então a organizar, isso aqui é tremendo, irmão, isso aqui é tremendo mesmo. É uma coisa que eu não consigo entender por que os pastores não ensinam essas coisas para o pessoal do louvor. O pessoal do louvor deveria ter uma participação no culto mais poderosa, mais profunda do que eles têm atualmente. Talvez eu tenha visto 2 situações fora do país, já vi no Canadá, quando eu passei uma temporada morando lá, e também já vi na Colômbia também, na igreja do pastor, esqueci o nome dele, Roberto não, daqui a pouco eu lembro o nome dele, que fez um grande movimento lá, e quando eu fui na igreja dele, a igreja dele tinha, naquele tempo tinha assento dentro da igreja, uma igreja grande, um templo enorme, para cerca de 18 mil pessoas, 18 mil pessoas. E talvez, pela primeira vez na América do Sul, eu tenha visto um louvor participando, preste bem atenção, participando do primeiro momento do culto até o último. Eles operavam numa sincronia tremenda, que eles tocavam e cantavam antes, durante, depois e até o final do culto. Mesmo na pregação, que coisa tremenda, o pastor está lá pregando
E aquilo, outra coisa, não estou falando de louvor de 4 em 5 pessoas. Eu estou falando de um louvor bem coordenado, bem sincronizado, de cerca de 300 pessoas. Aquele grande coral, as pessoas lá em cima do coral, os tocadores aqui embaixo, o pastor na frente pregando, eles todos por trás do pastor. E o pastor, quando dizia alguma coisa que ele parava, o maestro, aquele que coordenava todo aquele grupo, o ministro de louvor, ele fazia uma coisa impressionante. Então a plateia, 18 mil pessoas, passava o tempo todo do culto, era mais ou menos 3 horas de culto, o tempo todo louvando, louvava na palavra, louvava na música e não pararam. É uma coisa bem sincronizada, bem treinada, e eles jejuavam e oravam por isso. Então por isso todo mundo sentia aquela alegria, aquela unção tremenda do louvor junto com a palavra. Aí quando eu comecei a estudar sobre isso, é que eu vi que na Bíblia era assim que funcionava. E hoje em dia nas igrejas é uma coisa muito comum que o louvor comece fazendo lá o louvor e daqui a pouco o louvor termina e aí o pastor entra com a palavra. Como se o louvor fosse uma parte do culto e a palavra fosse outra parte do culto. O que nós temos que entender é que o louvor e a palavra fazem parte conjuntamente do culto. O problema é que não há treinamento, nem conhecimento, nem entendimento para isso. Não sabem nem como vai fazer. Aí o que acontece? O louvor acaba de tocar e cantar, descem do púlpito, vão se sentar no meio do povo, e às vezes fica lá um tecladista, ou um guitarrista, ou alguém lá fazendo fundo musical para a mensagem. Como se aquilo ali fosse o louvor. Não, o louvor teria que ser todo o pessoal do louvor lá, mas de uma tal maneira que houvesse uma plena sincronia, uma plena coordenação com a palavra. E aí, o que vai acontecer? O pessoal do louvor deveria treinar. Treinar como? Treinar instrumento, treinar a música, o hino, e treinar com o pastor a palavra. Aí, isso é muito forte. Aí o pastor teria que estar junto com eles no ensaio e o pastor dizer para eles o que ia pregar, para que eles começassem a viver aquela palavra antes e no dia do culto estivessem cantando e louvando, sentindo aquilo que estava sendo pregado. Irmãos, está pensando que é fácil? Não é não. Mas quem foi que disse que Deus gosta de culto fácil? Ele gosta de culto em espírito e em verdade. E nós às vezes fazemos muito marketing, muita coisa, né? Gritamos muito, falamos muito, dê um glória a Deus, dê um aleluia, faça isso, faça aquilo, senta, levanta, santa, levanta a mão, baixa a mão, e dá aleluia, dá um grito de glória, dá um grito de guerra, muito bonito, poderoso, mas aquela sincronia do louvor, que a gente vê na palavra que estou falando aqui agora, precisa ser ensinado. Quando houver, não é se houver, é quando houver o avivamento desse país, o louvor e a adoração vai ter que funcionar. Não é opcional, é obrigatório. Quando Deus que vai trazer, eu tenho certeza que vai, e eu não vou morrer sem antes ver isso, o avivamento que vai descer sobre o Brasil vai restaurar os fundamentos e principalmente o louvor e a adoração. Então, quando restaurar o louvor e a adoração, vocês vão ver que existe realmente um poder extraordinário, tão extraordinário, que pessoas do mundo, pessoas da rua, o camarada está tomando uma cachaça no bar, tomando o seu uísque, bebendo a sua bebida lá no bar de longe, ele vai ouvir o barulho, ele vai correr para a igreja, vai ser atraído, o louvor vai atrair, vai acontecer o que aconteceu na igreja primitiva, caía na graça do povo, o povo gostava, o povo ia atrás, o povo corria. Em vez do pessoal correr para assistir um futebol no estádio de futebol, vai correr para a igreja, porque na igreja está atraindo, o louvor vai atrair, a adoração vai atrair, mas isso tem que ser uma coisa realmente na presença de Deus, debaixo de uma santidade tremenda. Vamos lá, vamos à frente, graças a Deus. Então, quando Davi começou a organizar, e aqui eu vou dizer uma coisa muito bonita para vocês, está aqui na outra página, Davi também disse ao chefe de levita que designassem cantores dos seus irmãos com instrumentos musicais, com saltério e harpas e símbolos para ressoar e elevar suas vozes com alegria. Olha o que ele está falando aqui, 1 Crônica, capítulo 15, 16. Elevar suas vozes com alegria. Louvor tem que ser com alegria, não tem pranto, não tem, vamos cantar aqui o hino que
que canta no funeral. O hino de funeral é para cantar no funeral. No louvor é hino de alegria. E ele pôs diante da arca dos ministros do Senhor, dos levitas, para que eles se lembrassem e confessassem e louvassem o Senhor Deus de Israel. Lembrasse das bonanças que Deus tinha feito, das coisas boas. Que foi que eu falei aqui outro dia? Você, quanto mais crente, quanto mais tempo de crente você tem, mais motivo de louvor você terá. Porque todos os dias Deus dá uma bênção para você. Toda semana Deus está fazendo alguma coisa boa por você. Bênção vem toda hora. E toda hora que vem bênção é toda hora de louvor. Então, nós temos que louvar o Senhor o tempo todo, de dia e de noite, né? E ele fala aqui, para lembrar os levitas, que era uma tribo escolhida por Deus com o único propósito de servi-lo, na adoração a ele. Dentre esses servos, que mandou escolher os levitas, foram selecionados para o ministério do louvor. Graças a Jesus, o serviço de Deus não se limita mais a uma tribo. Antigamente era a tribo dos levitas. Hoje em dia, irmãos, quando alguém chega na igreja, eu sou levita, e daí? E daí, qual o problema? Tu é levita? Está atrasado, irmão, está atrasado. Você está muito atrasado. Você está no Antigo Testamento, você está uns 3.000 anos atrás. Porque a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus veio, quando Yeshua veio à terra, Hamashia, quando ele veio, ele nos transformou em reis e sacerdotes. E você ainda está sendo levita? Acorda, rapaz, desperta, lê a Bíblia, vê o que Cristo fez, vê a obra dele. Nós agora não somos mais levita, não tem mais uma tribo de levita. Todos nós agora estamos na mesma situação. Somos todos sacerdotes, somos todos reis. Ele nos transformou em reis e sacerdotes. Pedro ensina isso, Tiago ensina isso, Paulo ensina isso. Então, agora significa o seguinte, que todo mundo agora tem que louvar. Não é só os levitas, não. Então, levita não é só o irmãozinho que sabe cantar e que sabe tocar. Eu sou levita. E daí eu também sou. Eu também sou levita, também canto, também louvo o Senhor. Eu não sei tocar nada, mas eu canto. Eu não sou afinado, mas eu canto. Mas, na verdade, eu sou um sacerdote. Estou me comportando com aquilo que ele me transformou. Não somos mais uma pequena tribo. Somos agora todos um corpo de Cristo formado por reis e sacerdotes que todos agora estão no mesmo pé de igualdade. Vamos lá à frente. Quando Davi organizou, olha que coisa interessante. 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 5. Sendo Davi já velho, Davi envelheceu, Salomão tinha que assumir o trono, e olha que Davi tinha uma preocupação interessante. Por que o rei Davi governou 40 anos em Israel, estava velho, estava lá, a moça esquentando seus pezinhos, Salomão já assumindo o reinado, e a preocupação de Davi, por incrível que pareça, não eram os inimigos de Israel, não eram as nações de fora que pudessem atacar, não era isso. A preocupação dele era fazer com que Salomão continuasse o fundamento do louvor e da adoração. Olha que preocupação dele. Sendo Davi já velho e cheio de dias, você guarda bem esse capítulo 23 de Crônica, para você ler depois. Sendo Davi já velho e cheio de dias, fez Salomão, seu filho, rei sobre Israel. E tendo reunido todos os chefes de Israel e os sacerdotes levitas, foram contados os levitas de 30 anos para cima. E era o número deles, pelas suas cabeças, contado por 38 mil. 38 mil levitas. Olha o que ele fez com esses 38 mil. Destes 38 mil, ele escolheu 24 mil para dirigir a obra da casa de Jeová. 24 mil trabalhadores levitas para construir o templo. Homens selecionados para construir, vão trabalhar na construção do templo, né? Depois ele tirou 6 mil levitas para serem governadores das províncias, das aldeias, e juízes também, 6 mil. Olha o que eu estou falando aqui para vocês, que ele tirou isso dos levitas que eram aqueles que foram chamados para louvar a Deus nessa época. Então, ele botou 24 mil homens que louvavam a Deus, sabe para quê, irmãos? Para construir, para trabalhar, para fazer virar massa, para sentar tijolo, sentar pedra, para organizar, para levantar as colunas, para trabalhar como pedreiro, para trabalhar como marceneiro, para trabalhar na construção civil do templo. A construção do templo teve que ser feita por 24 mil homens adoradores que louvavam o Senhor. Que coisa impressionante! Mas peraí, louvar não é só cantar em cima do púlpito? Louvar não é só gravar um CD e sair por aí cantando nas igrejas? Louvar não é só chegar a pegar a guitarra e sair, não? Olha
que Davi está fazendo, para construir o templo, tem que ser 24 mil homens de louvor e adoração. Que coisa impressionante. Não foi pessoal da tribo de Manassés, não foi pessoal da tribo de Efraim, não foi da tribo de Judá, não foi da tribo de Dan, não foi da tribo de Gade, não. 24 mil levitas que foram separados para o louvor e adoração. Vocês, 24 mil, vão trabalhar na construção do templo. Coisa tremenda. O templo de Salomão foi construído por 24 mil adoradores e pessoal de louvor. Tremendo isso. Depois ele pegou 6 mil para governadores e juízes, também de louvor, também de adoração. Depois pegou 4 mil porteiros. 4 mil porteiros. Mas, pô, engraçado, 4 mil porteiros. Por que porteiro tem que ser adorador? Por que porteiro tem que louvar? Davi estava estruturando o reino de Salomão com louvores, com adoradores, com gente de louvor. Davi estava estruturando para Salomão o seu reino, que fosse um reino onde os funcionários todos seriam pessoas de louvor. E louvar o Senhor. E porteiros, e 4 mil, 4 mil para porteiros e 4 mil para louvar ao Senhor. Dentre esses 38 mil homens, 4 mil foram tirados para louvar o Senhor. Agora preste atenção no que eu vou explicar aqui para vocês. Está escrito aqui na palavra. Eu estou lendo aqui o versículo, né? 4 mil para louvar o Senhor. Disse Davi com os instrumentos que fiz para render louvor. Então, o pessoal do louvor, que foram separados, né? Aqui os 4 mil, olha que coisa interessante. Os 24 mil iam trabalhar na construção. Na construção eles tinham que trabalhar durante o dia. Então tinha horário para começar o expediente, né? Liam a palavra, adoravam a Deus, cantavam e começava o expediente. E tinha horário para terminar, iam descansar para voltar no dia seguinte e continuar, né? Os juízes também, os porteiros também. Porém, os 4 mil de louvor, os 4 mil que foram chamados para ficar louvando durante esse tempo todo, o que esses 4 mil vão fazer? Não, nós nem vamos trabalhar como porteiro, nem vamos trabalhar como juízes, nem vamos trabalhar como governadores, nem vamos trabalhar na obra, nós só vamos louvar, só isso. É coisa linda. Mas olha só que coisa interessante. Havia também cantores, chefes de família dos levitas, que moravam nas câmaras do templo, nos quartos dos templos, dispensados de outros serviços, porque estavam naquele trabalho dia e noite. Olha que coisa interessante. O louvor durava 24 horas por dia, todos os dias. A obra parava para o pessoal descansar, o governador parava para descansar, o juiz parava para descansar, o porteiro parava para descansar, mas o pessoal do louvor se revezava, porque tinha que ter louvor de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. A construção do templo durou 7 anos. 7 anos havia louvor pela construção do templo. É impressionante isso, irmãos. Por que hoje certos ministros não dão importância ao louvor? Será que eles não leem na Bíblia a importância que Deus deu a isso, que Davi deu a isso, que Salomão deu a isso? Por que a Bíblia dá tanta importância ao louvor e nós hoje somos negligentes com isso? Somos negligentes. Não usamos certos líderes de igreja não usam a mão de ferro que tem que usar com o pessoal do louvor. Pega um camarada do louvor que falta no domingo. Ô, irmão, você não veio domingo, não avisou, não mandou WhatsApp, não deu satisfação, não telefonou, né? Pastor, eu tive um probleminha aí, mas deixa isso pra lá. E o pastor aceita no domingo, você está cantando. Peraí, não é assim não. Começou com negligência, tira fora. Mas tem que ser radical? Tem que ser radical. No louvor, na adoração, tem que ter radicalidade. Tem que ser radical, irmão. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é quando você quer, quando você está afim, quando você está disposto. Não. Ou você vem para valer ou não vem. Ou você realmente tem o propósito de louvar a Deus, ou então cai fora, dá vaga para outro. Não sei o quê, mas é que eu tenho um probleminha e tal. Probleminha nada, tá com problema, vai resolver o probleminha. Porque aqui tem que ser radical. Aqui Davi botou, o plantão aqui era de 24 horas, porque eles tinham que morar no templo, morar nas câmaras do templo, que era muito grande, morar no templo, dispensado de outros serviços, porque estavam naquele trabalho dia e noite.
Primeiro livro de Crônicas, capítulo 9, versículo 33. Vai lá que você vai ver o que eu estou falando aqui. Então, o louvor não parava. Tinha o tempo todo, a madrugada toda, a noite toda. Eu não sei quantos de vocês estão me ouvindo aqui que já foram a Israel, mas você vai lá no muro ocidental, que erroneamente o pessoal chama de Muro das Lamentações, não tem nada de lamentação ali, lá é adoração o tempo todo, oração e louvor. Você vai lá, você pode chegar meio-dia, 1 hora, 9 horas, 4 horas, 5 horas, meia-noite, 2 horas da madrugada, 11 horas da noite, 5 horas da manhã, 4 horas. Sempre tem gente orando o dia todo, a noite toda. Desde o dia que os judeus voltaram para sua terra, que tem gente orando o tempo todo, eles não param. Pode chover, pode cair neve, pode ter guerra e não saem dali. Eu posso dizer para vocês, eles estão naquele muro ali orando. Eu não sei antes de 1948, porque eles não estavam lá, tinha problema de guerra, de combate, essas coisas mais. Mas de 1948 para cá, eles começaram a orar e não pararam mais. Você já pensou o que é, irmãos? Israel está com 71 anos, né, 72 anos de existência, porque foi em 48, dá 72 anos. Eles estão há 72 anos orando sem cessar. É forte, muito forte. Teve guerra, mas nem na guerra eles saíram ali. Levavam até seus fuzis para o muro, levavam suas armas para o muro. Às vezes eles iam fardados para o muro. Estavam orando. Se houvesse uma tentativa de ataque, puxava o fuzil e partia para dentro. É um povo diferente, né? Infelizmente a hora está passando aqui, não dá tempo de falar muita coisa mais aqui. Então, essa provisão mostra esse fato de orarem dia e noite sem parar, 4.000 orando. Essa provisão mostra a importância do louvor no templo, de tal forma que existiam pessoas específicas, dedicadas exclusivamente a louvar e adorar o Senhor. Por isso ocorre num contexto que foi feito. Israel foi o povo escolhido por Deus, é o povo de Deus, então tem a obrigação de guardar os mandamentos, de guardar a lei, eles são os guardiões da lei, guardiões da palavra, etc. Né? Eles nem estão preocupados os judeus não estão preocupados em pregar o judaísmo para outras nações. Vem aqui no Brasil, vamos estabelecer o judaísmo no Brasil, vamos estabelecer, não. O judeu não tem essa preocupação nenhuma. Para eles o judaísmo é só deles e acabou, e quem quiser que vá lá e entre, mas ele não sai pelo mundo fazendo proselitismo, nem chamando ninguém para ser judeu. Né? Eles nem querem saber disso. Porque eles sabem que eles são de uma religião monoteísta, sabe disso, como nós também somos, mas nós, infelizmente, quando eu digo nós cristãos de modo geral, sabe, tem muito cristão aí que diz que adora a Deus, mas também adora um santinho aqui, uma santinha ali e tal, e aí acaba, não querem confessar isso, mas acaba se tornando uma religião politeísta, né? Ela é a religião dos gregos. Então, eu vou ser mais um pontinho aqui que eu vou encerrar para continuar na sexta-feira, né? Então vamos lá, essa aqui é muito forte também. O fato dos levitas terem só morado há um tempo também dependendo do contexto em que eles viviam naquela época, né? Tanto é que quando Jesus Cristo veio, que começou a igreja não pôde mais manter ninguém no templo, 4.000 pessoas moram no templo. Por quê? Vocês sabem que a igreja, o pano de fundo, né, a cultura da época da igreja, Israel estava debaixo de uma opressão romana. Israel estava ocupado pelo Império Romano. E o Império Romano combatia o cristianismo, perseguia o cristianismo. Então não tinha como organizar um grande templo, se organizar como era organizado no Antigo Testamento. Então por isso, como a igreja foi assim compartilhada, particionada, foi dividida nas ruas, nas casas, dos montes, no deserto, né, na zona rural. Enfim, a igreja, onde havia palavra, havia igreja. Não havia mais aquele ajuntamento em Jerusalém, porque em anos 70 houve lá a invasão, destruiu o templo, e aí houve a diáspora, e aí Israel se espalhou pelo mundo, aí não pôde mais fazer essas coisas aqui. Mas um dia isso vai voltar, se Deus quiser. Agora, olha que coisa interessante aqui. Os cantores eram santos e muitos profetizavam. Eita, que coisa forte. Lamentavelmente, ela está acabando. Eu vou ler aqui 1 Crônicas, capítulo 25. Aliás, quando você quiser saber de louvor e adoração, vai no livro de Crônicas, você vai descobrir muita coisa lá.
Da mesma forma, Davi e os líderes do exército separaram os filhos de Asaf, Emã e Jedutum, que eram os três grandes líderes de louvor e adoração, para o ministério, para profetizar. Peraí. Estamos falando de louvor ou estamos falando de profecia? Que coisa interessante, né? O louvor, ele cria uma atmosfera celestial, onde ele é executado na igreja, no grupo, na comunidade, né, numa convenção. Quando ele é feito com sinceridade, com santidade, ele traz a atmosfera celestial para baixo. Ele traz a atmosfera do céu até a terra. E quando desce a atmosfera celestial criada por aquele ambiente de louvor, a profecia se manifesta. Profecia sempre se manifestará no meio de louvores. Gente, vocês nunca viram isso na Bíblia, não? Que coisa impressionante. Você sabe o que eu estou dizendo aqui? Se você vai entender, eu vou explicar, ou se está entendendo, ou se quer que eu desenhe. Você se lembra quando Saul foi procurar as jumentas do pai dele e de repente ele foi parar na casa de Samuel, porque o moço dele orientou, e Samuel então derramou azeite sobre ele. Estou acelerando a história. Derramou azeite quando eles estavam descendo o morro, né? Mandou o moço dele se adiantar e jogou azeite sobre ele e deu orientações a ele. Disse assim: você vai pelo caminho, você vai encontrar dois homens que um está trazendo bolo, outro está trazendo pão, vinho. Vão dizer que o teu pai já encontrou as jumentas, mas você não volta para cá, você continua para frente. Aí você vai chegar lá no túmulo de Raquel, também vai encontrar outra pessoa lá que vai falar contigo, mas você não para aí, você vai à frente, você sobe o morro. Quando você estiver subindo o morro, você vai ver uma companhia de profetas que está descendo o morro, cantando, louvando e tocando e profetizando, porque eles são profetas. Olha, isso é forte, hein? Você vai encontrar uma companhia de profetas. Eles estavam em cima do monte, estão descendo e louvando, tocando, cantando e dançando e profetizando. Aí Saul, você que não é nada, você que por enquanto não sabe nada, entra no meio deles. Quando você entrar no meio deles, você, Saul, vai estar entrando na atmosfera do louvor. Quando você entrar na atmosfera do louvor, até você, Saul, vai profetizar, sabia? Faz isso, vai lá. E realmente Saul obedeceu tudo que Samuel falou, ele obedeceu. Encontrou os homens, passou no túmulo de Raquel, e quando via a companhia de profeta, ele se meteu no meio. Não é que Saul começou a profetizar? Que coisa, ele entrou na atmosfera, a atmosfera envolveu a ele. Irmãos, o que eu estou falando aqui é que na tua igreja, na nossa igreja, na nossa, minha também, quando o louvor trouxer a atmosfera do céu à terra, toda a igreja vai se envolver na profecia, porque aqui a palavra está dizendo, olha o que a palavra está dizendo, da mesma forma, Davi e os líderes do exército separaram os filhos de Asaf, Emã e Jedutum para o ministério, para profetizar com harpas. Como é que é isso? Está tocando a harpa lá e profetizando, eis que Deus vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo, o Senhor está mandando dizer isso, e dizendo isso, cantando e louvando, que coisa maravilhosa. Por que o nosso pessoal de louvor não está profetizando hoje, irmãos? Por que o nosso pessoal de louvor nas nossas igrejas não está se santificando de tal maneira, se entregando, jejuando, se consertando, se consagrando, se separando, se entregando totalmente a Deus, para quando começar a louvar, o Espírito, a atmosfera desça, o Espírito profético tome eles e eles começam a profetizar. A igreja está precisando disso. A igreja está precisando disso. Para profetizar com harpas, saltérios e símbolos, tocando. E o número deles, homens idôneos, bom caráter, gente boa, para a obra do seu ministério. Era dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Assarela. Filhos de Asaf, sob a direção de Asaf, que profetizou sob as ordens do rei. Louvor anda junto com profecia. Por que não está acontecendo hoje nas igrejas? Tem alguma coisa aí que precisa ser restaurada. Eu vou parar por aqui porque o tempo fechou, acabou. Falei demais hoje. O Cláudio vai ter que se virar lá para
consertar o tempo. E nós vamos voltar aqui com esse negócio da profecia, porque, vou repetir, o louvor bem feito, da santidade, na graça de Deus, traz a atmosfera celestial para o ambiente da igreja. E ali o Espírito se manifesta e a profecia, a louvor, a adoração, a tudo de bom, quando o louvor é perfeito e recebido por Deus. Que Deus te abençoe hoje, que Deus te guarde hoje, e que essa palavra, meu irmão, entre no seu coração. Poucas pessoas assistiram hoje, mas não tem problema não. Vamos compartilhar, vamos dividir, vamos lançar pelo Facebook, pelo YouTube, mas vamos compartilhar mesmo. Aproveite para se inscrever no canal, bater no sininho lá, né? Dá o seu like, dá o like ali, faz o comentário, mostra para o povo, porque essa palavra ela tem que circular, ela tem que voar, ela tem que andar para todo lado. Opa, até o Fábio entrou aqui hoje, Fábio. Lá em Toronto, no Canadá. Graças a Deus. Deus te abençoe, meu filho. Em nome de Jesus. Prazer te ver aqui. Então, meus irmãos, vamos orar ao Senhor. E eu vou orar por você agora, porque para que você entenda isso, essas coisas se compreendam, né? Que nós estamos perdendo tempo. Ah, a igreja está fraca, a igreja está isso, a igreja está aquilo. Por nossa culpa, irmão. Não é o diabo que está fazendo ladrão. Nossa culpa é nossa, que a palavra diz o que tem que ser feito, a gente não faz. Não é mais? Vamos lá. Senhor, meu Deus, eu oro a Ti agora por todas as pessoas que nos assistiram nessa tarde. Todas elas que nos ouviram, nos assistiram, meu Pai. Abençoa a vida delas, de suas famílias. Que o espírito de louvor possa entrar no coração e no lar deles, possam louvar ao Senhor e criar a atmosfera celestial na casa deles. Abençoa os que nos assistiram e abençoa também aqueles que vão receber essa palavra pelo compartilhamento do Facebook e do YouTube. Eu te agradeço, meu Pai, e te dou toda a honra e toda a glória. Essa palavra não é minha, jamais sairia da minha cabeça. A palavra é tua, Senhor. Está escrito a tua palavra. E eu te peço, Pai amado, que se cumpra a tua palavra profética, quando disseste que a minha palavra jamais voltará vazia, antes para o que me atrás. Portanto, Pai, abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo nesta hora. E sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Receba, meu Pai, a honra e a glória. E me perdoa se eu disse alguma coisa que não te agradou. Me ajuda a consertar. E abençoa todos eles em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, Deus abençoe você poderosamente. Não se esqueça de compartilhar. Vai dividir isso com todo mundo que você possa compartilhar, dividir, mandar para um, mandar para outro, para que todos sejam abençoados e aprendam essa palavra maravilhosa. Sexta-feira vamos acabar de concluir aqui essa palavra, porque é muito forte o princípio do louvor, amém? E Deus abençoe você poderosamente. Um beijo no coração de vocês e até sexta-feira, querendo Deus, em nome de Jesus.